Amigas e amigos, o jornal O Estado de São Paulo traz no seu editorial, em um dos seus editoriais, uma grave denúncia sobre o que estaria tramando a turma da Lava Jato após o término desta operação criminosa que eles montaram, aí Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, com todo o espectro envolvido, sobretudo o Grupo Globo. O editorial faz aqui elogios, tece loas à Operação Lava Jato, diz que foi muito importante, né, aquela ideia de que combateu a corrupção, chegou aos privilegiados, a classe política, essa coisa toda. O Estadão não usa esse termo, a classe política, mas usa muito o tal do lulopetismo, né, que seria uma parte da classe política. Aí entra a divisão clássica da sociedade brasileira, com as suas características históricas, que eu sempre comento aqui, né? A visão escravista, né? Essa conformação escravista marcou muito a sociedade brasileira. Quando a gente vê e analisa aspectos da institucionalidade do país, quando a gente analisa os processos de golpe, os processos de cerceamento da liberdade do povo popular, os processos de intensificação da exploração, né, a gente inevitavelmente tem que fazer a ligação com esta herança. O Brasil não superou esta herança. Pode-se dizer que em outros países isso avançou muito mais rápido do que no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, que, né, a república, o ideal republicano, o processo republicano nos Estados Unidos, né, tem mais ou menos o mesmo tempo do Brasil. Então, na Europa, né, com todos os acontecimentos lá, as tragédias, né, o rápido desenvolvimento do capitalismo, né, é importante também ter essa referência que o capitalismo se desenvolveu rapidamente na Europa e nos Estados Unidos, e com isso eles foram criando os mecanismos para fazer a dominação mundial. Não tem outra explicação para o atraso, por exemplo, em continentes como a América Latina, né, como a Ásia, como a África. É evidente que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo. À medida que o capital se concentra e eles passam a exercer um poder ditatorial sobre o mundo, consequentemente, as outras regiões que são saqueadas, exploradas, elas vão ficando para trás, né? Vão ficando com a missão de fornecer força de trabalho, que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil, e é tradicional, isso aqui vem isso, né, do escravismo, do Brasil colônia e tal, né, do período imperial, isso tudo impregnado nas relações sociais, né, e, evidentemente, desse método de fornecer, além da mão de obra, também matéria-prima. É uma região riquíssima, que a América Latina, né, é uma região riquíssima em todos os sentidos, recursos naturais e tal. O capitalismo certamente não se desenvolveria nos níveis que se desenvolveu na Europa, nos Estados Unidos, se não fossem essas condições de saques, de exploração. E, consequentemente, quando há um movimento no sentido de se contestar isso, de se erguer barreiras contra isso, a resposta é o militarismo. Não é à toa que eles andam armados até os dentes, os clubes armados e tal, e além, né, dessa questão mais, vamos dizer assim, mais ativa, que é a guerra psicológica, a guerra midiática, os monopólios de mídia, o controle ditatorial sobre os meios de comunicação. É preciso que os meios de comunicação sejam absolutamente controlados. Não pode haver democracia nos meios de comunicação. Não pode haver liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Não pode haver mediação ideológica, né? No sentido de dizer, olha, gente, povo brasileiro, isso aqui não está certo, essa relação, esse intercâmbio de trocas que existem, no caso do Brasil, especificamente, mais ligado aos Estados Unidos, que a América Latina, de uma maneira geral, evidentemente, né, por razões históricas que eu tenho comentado aqui. Agora, não dá para imaginar, por exemplo, as forças democráticas, patrióticas, com um meio de comunicação como o Grupo Globo, por exemplo, dizendo aqui, ó, brasileiras e brasileiros, como dizia o Sarney, né? O bordão do Sarney. O Sarney não dizia, né, o mérito que eu estou falando aqui. Brasileiras e brasileiros, o Brasil precisa ser independente.
o Brasil tem imensas riquezas naturais, né, tem uma população com uma característica, né, de grande potencial de desenvolvimento, de assumir o controle desse país, né, ser soberano, ser democrático, ser inclusivo e tudo mais. Isso aí é inimaginável, né? Inimaginável. Um movimento pequeno que se faz nessa direção, a gente sabe o que aconteceu. Por que aconteceu, por exemplo, a independência, aconteceu a abolição, aconteceu a proclamação da República, vinha aí num processo de desenvolvimento do capitalismo. Tem muito da história do povo brasileiro. A independência não surgiu sem a participação do povo, ao contrário do que dizem por aí. Assim como a abolição, a República, a Revolução de 30, as constituições de 46 e de 88. É evidente que teve participação popular. Agora, é isso. Os setores dominantes, evidentemente, que controlaram isso, como disse o Hipólito da Costa, fundador do Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, né, que ele dizia: ninguém se aborrece mais do que nós quando o povo se propõe a fazer alguma revolução. É isso. Vocês querem fazer revolução? Deixa aqui que a gente comanda aqui a revolução. Querem fazer Constituição? Deixa que a gente faz aqui a Constituição e tal. Depois a gente derruba tudo, acaba com tudo, dá um golpe aí e tal. Né? Tem sido assim. Então, a gente trazendo todo esse perfil histórico, né, da formação do povo brasileiro, a gente chega a constatações como essa do editorial do jornal Estado de São Paulo, que defende diz eles, né, defende a democracia. O Grupo Globo também defende a democracia, defendia em 64. É preciso dar um golpe para defender a democracia. É essa a lógica deles. Né? A democracia também tem lógica de classes. Os generais golpistas, latrocidas, falavam em democracia constantemente. Né? Todos os ministros dos governos, né, quando começaram as greves com Lula, já em 1978, ele dizia, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, né, sempre tinha essa retórica: o meu compromisso é com a democracia, com o cumprimento das leis. Ou seja, eles criam as leis deles, a democracia deles, e impõem como uma ditadura para o povo. A lógica do editorial do Estadão é exatamente essa. Quer dizer, a Lava Jato, né, fez tudo correto, tudo certinho, quando perseguiu o lulopetismo. Mas a partir do momento que ela começa a avançar para além do lulopetismo, aí não. Aí são as diferenças de visões do grupo do Estado de São Paulo, que é mais ligado a essa oligarquia paulista, né, sobretudo paulistana, essa ideia de que é o São Paulo-centrismo. Já o Grupo Globo, que é mais ligado ao Rio de Janeiro, também tem um comportamento de oligarquias, mas já de braços abertos para as oligarquias de fora. No caso, as oligarquias de Wall Street, né, o esquema aí do Paulo Guedes e tal. Não que as oligarquias de São Paulo não tenham o mesmo interesse no fundo. Agora, eles não querem que as oligarquias de Wall Street cheguem aqui, destruem tudo, acabando com tudo e tal. Eles querem se compor. Essa é a lógica. Já o que faz o tal do lulopetismo, que é a esquerda, de uma maneira geral? O que faz? Não, mas aqui tem que ter povo também. Que história é essa? Só vocês aí que vão comer, se esbaldar e tal, se aproveitar de todas as riquezas desse país, o pré-sal, por exemplo. A história da Petrobras, porque a história, Lava Jato, Petrobras. A Lava Jato entrou dentro da Petrobras porque a Petrobras era uma grande descoberta. O pré-sal, a grande descoberta do governo Lula. Seria a grande base econômica para o desenvolvimento de um projeto, né, social, de inclusão social, de distribuição de renda e tudo mais. A soberania do país dependia muito da preservação da Petrobras. Então era necessário quebrar a Petrobras para meter a mão no pré-sal. Tem uma lógica funcionando em tudo isso. Aí o grupo do Estadão, né, o que ele representa, eles querem, vocês podem entrar aqui e tal, mas deixa a gente aqui também, né? Meter a mão um pouquinho. Já o grupo do Globo, que é o Wall Street, vocês se virem aí. Nós vamos aqui meter a mão no orçamento. Nós vamos meter a mão na privataria. Vocês que se virem aí, corram atrás. Aí cria o conflito entre eles. A Lava Jato está no meio disso. Está no meio disso. Quer ver? Diz aqui o editorial do Estadão, lá pelas tantas, que diz o seguinte: com a aproximação do fim da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, que não tem muito tempo pela frente, porque realizou o trabalho que tinha de realizar, não por qualquer outra razão, realizou o trabalho que tinha que realizar, e prendeu Lula. Tribunal anti-Lula.
né? A corrupção correndo solta, desbragada, né? Banditismo de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozzobon, essas coisas todas aí, esses lixos da história, né? Do ponto de vista político, ideológico. Então já realizou, já prendeu o Lula, já demos o golpe, já elegemos aí o Bolsonaro como Paquito, o Paquito de Wall Street, juntou com as facções, já compusemos aqui as facções e tal. Se for o caso, a gente tira um ou outro, né? Essa guerra do PSL, por exemplo, isso aí é mero artificialismo. Quem manda mesmo é o Paquito, Paulo Guedes, o Lobão de Wall Street, que é a história, né? Como isso foi montado, a composição, né? Juntou primeiro a máfia da Lava Jato com o Grupo Globo, né? Aí foi juntando aqui, juntando outro ali, criaram os grupos dos cachorros loucos, né? Criaram uma espécie de manual de redação para a rataria pretoriana midiática e já tinha o submundo, né, das milícias das redes sociais, que é o bolsonarismo, juntaram esses dois, aí agora nós precisamos alguém aqui, um novo aqui. Aí foi que o Paulo Guedes falou, né? Hilari, cheguei, chamou, então, o comportamento. Ele é ridículo, Paulo Guedes é ridículo. Ele é tão ridículo quanto o Sérgio Moro, Bolsonaro, é que ele não aparece muito, mas quem tiver a oportunidade. Eu falo aqui sempre do General Mourão. O General Mourão tem mais solidez, apesar das ideias serem as mesmas, né? A ideia da rataria pretoriana midiática, das milícias bolsonaristas, né? E das oligarquias do Paquito de Wall Street. Mas o Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, eles se equivalem em termos de serem trogloditas, né, primários nos raciocínios, nas formulações intelectuais, essas coisas todas. Né? Nós precisamos aqui de alguém que, né, para compor aqui, fechar o ciclo. Aí eu cheguei, ele diz, né, o Paulo Guedes. Cheguei, Hilari. Aí chegou o Paquito. Uma coisa ridícula, absurda. Mas voltando aqui ao Estadão, aí que entra a questão da denúncia. Né? Aí a coisa já começa, né, a ganhar uma conotação mais, vamos dizer assim, mais conflitante entre eles, entre as facções, né, ali do processo golpista, que ele diz aqui o seguinte: noticia-se que seu mais famoso personagem, o procurador da República Deltan Dallagnol, negocia uma, entre aspas, saída honrosa do front de combate à corrupção sem que isso sugira, entre aspas, desistência ou, aspas, também abandono da coordenação da força-tarefa após o julgamento de controvertidas conversas privadas entre ele, outros membros do Ministério Público Federal e o então juiz federal Sérgio Moro. A solução, de acordo com um grupo de procuradores ligados a Dallagnol, vejam a boataria, né? Circula nos bastidores, um grupo de procuradores ligados a Dallagnol. Quem contou isso será para o Estadão? Por que meios? Né? Olha a corrupção da mídia, hein? Caindo aqui meu mouse, desculpem. Aí diz aqui que nos moldes seria, diz aqui, a solução, de acordo, não seria, para o Dallagnol e a sua laia, seria a criação de um grupo permanente de combate à corrupção, nos moldes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, dos Ministérios Públicos Estaduais. Deltan Dallagnol teria solicitado ao Conselho Superior do Ministério Público sua promoção à Procuradora Regional, de modo que possa coordenar este GAECO do Ministério Público Federal e, então, implementar a doutrina, entre aspas, de combate à corrupção, criada pela Lava Jato num novo órgão de natureza permanente. Ambas as iniciativas, tanto a criação de um GAECO federal como a perpetuação da tal, entre aspas, doutrina lavajatista, são uma temeridade. A doutrina do Ministério Público Federal é e sempre deve ser exclusivamente a lei. A Bíblia que vale para nortear sua atuação é a Constituição. Toda ação que dela se desviar é abuso, é ilegalidade. A vingar a chamada, entre aspas, saída honrosa, nos moldes em que vem sendo anunciada, fica claro que o objetivo final
de parte do Ministério Público Federal é continuar atuando à margem de qualquer tipo de controle interno ou externo, pautado apenas pela consciência de alguns de seus ilustres membros na virtude de seus próprios desígnios. Aí, ó, o Estadão dando uma cacetada aqui, né? Porque a máfia, eu sempre falei aqui, né? A máfia do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, ela ainda tem muito papel pela frente. A Lava Jato não tem muito, aqui o Estadão está constatando, não tem muito mais o que fazer, já fez, já cumpriu o seu papel contra o lulopetismo. O Lula está preso, diria esses canalhas aqui, né? O Lula está preso, babaca. Então, os babacas, tem que ser no plural, babacas é o povo, né? Ô, seus babacas, já prendemos o Lula. Agora que a facção lá do Wall Street, do Grupo Globo, está querendo criar uma outra Lava Jato mais perigosa, né? Mais fascista, né? Mais corrupta, né? Mais criminosa. Né? E o Estadão está dizendo assim, vai criar esse negócio para quê? Vocês já cumpriram a missão de vocês, sai daí, né? Dá licença, cai fora, sabe? Agora nós vamos compor aqui de outra forma, né? Ao contrário da facção do Grupo Globo, a facção do Grupo Estadão não fala, né, acabar com os partidos. A classe política, essa história da classe política, né, tem interesses outros. O Estadão defende o Temer, por exemplo, eu já falei aqui, comentando vários editoriais nesse sentido. Né? A lógica deles era a lógica do Temer. Né? O problema do Bolsonaro é ser doido, né? É ser chefe de matilha, de cachorros loucos. Assim como o problema do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol é de ser chefe de quadrilha. E do Paquito de Wall Street é ser deslocado, ser doido e tal. Agora nós queremos um programa, queremos uma composição. Desde que não tenha lulopetismo, desde que não tenha esquerda, a gente vai conversar. Agora, numa situação como essa, o que tem que se fazer? Aí o lulopetismo, às vezes, na minha opinião, tem uma compreensão muito fraca dessa questão, dessa complexidade toda. Não é essa questão, vai ter eleição em 2022 e a gente vai se apresentar com condições de ganhar as eleições. Não é por aí, a coisa nunca... tem o processo político que leva às eleições. Se não se formar um processo político forte de oposição unido, amplo, né, com força e tudo mais, para chegar às eleições, vai chegar para fazer figuração. É isso. O processo político deles, do golpismo, está montado. Né, com quadrilha ou sem quadrilha, né, com as milícias das redes sociais ou do bolsonarismo, né, que herdeira lá das milícias do Coronel Ustra, do Fleury e tal, né, independente delas, independente do Paquito. Esse Paquito, eu não sei até onde ele vai, não. Ele é muito doido, muito xarope. Não sei não se qualquer hora dessas aí ele não cai fora, né? Porque não tem competência nenhuma. Todo o projeto dele está parado, é só retórica, conversa fiada, ele não consegue convencer ninguém. Né? Ele vai no Congresso, agora nem vai mais, né? Um desastre a participação dele, todas as vezes que ele foi. Porque é tão ordinária a lógica deles, é tão safada, tão bandida, né? Que eles não têm condições de fazer debate nenhum com ninguém, com absolutamente nada. Nenhuma das facções. Sérgio Moro, por exemplo, né? Eu estava ouvindo, ele deu uma entrevista aí nesse site, no canal, né, Poder 360, uma coisa que chega a ser melancólica. Parece que tem hora que ele parece que está com dor de barriga. Enfim, né, a situação é essa, quer dizer, é necessário, né, que o lulopetismo não seja mais lulopetismo, seja assim um grande movimento, só lulopetismo, quero dizer, um grande movimento para criar um processo político com condições de chegar, sabe, nem sei se são eleições, mas com condições, né, de virar este jogo. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para que você se inscreva, dê o like, né, compartilhe e tal, e ajude aqui a comunidade, o outro lado da notícia, né, vamos para frente, nós estamos caindo aí, né, tem que furar aí esse bloqueio, a concorrência, etc, né, para a gente manter esse canal na ativa. Um abraço, até a próxima.